Olá, Grace, boa tarde, minha querida, tudo bem? Tudo bem, você, Berenice? Olha, Máximo, você está aí no Rio Grande do Sul, nesse mundo diferenciado aqui de São Paulo, para trazer as suas experiências. Eis que o direito no Rio Grande do Sul é um direito até mais evoluído, até, né, mais arrojado, trazendo novas jurisprudências e busca fazer o diferente, né? Que bom. Grace, eu estou muito feliz e agradecida por você fazer parte dessa minha série de inspirações sistêmicas. Estou conversando com muita gente, trazendo aqui cada um o seu ponto de vista, o seu olhar para a postura sistêmica, a sua aplicabilidade no direito e na vida. Me conta um pouquinho de você e como é tudo isso para você. Então, Berenice, eu fico bem feliz pelo convite e pela lembrança, né? Porque há uns anos atrás eu também atuava como advogada, hoje não mais, né? Hoje mais como terapeuta mesmo, mas na época em que eu advogava, conhecer um pouco mais sobre coisas que vão além do direito me ajudaram muito a melhorar como pessoa e também como profissional. Então, eu acredito que conhecer mais, né, além da nossa profissão, seja qual for a profissão, se abrir para conhecer mais é sempre muito válido, né? E nós aqui estamos falando do pensamento sistêmico, das constelações, né? O quanto elas ajudam, o quanto elas influenciam na vida, não só das pessoas que se beneficiam do trabalho em si, mas os profissionais, né? Que entendem essa visão, que praticam uma postura sistêmica, como a gente costuma chamar, né? Então, isso tudo traz muitos benefícios. Então, eu fui muito beneficiada. Tão beneficiada, Berenice, por todo esse conhecimento, que eu acabei transitando, né? Fazendo transição de carreira do direito para as terapias. Então, hoje, tenho a minha experiência que a gente traz junto, né? A experiência de todo um caminhar aí, principalmente aqui no Sul, era um movimento bem novo, né? Quando eu comecei a estudar as constelações, não existia aqui esse movimento de, por exemplo, na minha comarca, né? Eu moro numa cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, se chama Guarani das Missões. Não tem 10 mil habitantes aqui. E eu sempre atuei em várias cidades aqui da região, e uma maior é Santo Ângelo, é onde tem, então, a possibilidade de criar-se uma comissão mais voltada para isso, né? E no período que eu conheci, então, as constelações, que eu comecei a estudar, eu também fui para o mestrado em Direito. Aí, com esse desejo, né, de estudar um pouco mais o quanto a constelação poderia ser aplicada no universo jurídico para trazer benefícios, né? Então, eu fiz toda uma pesquisa em cima disso. E, junto com a OAB de Santo Ângelo, criamos uma comissão de direito sistêmico. Só que o que aconteceu? Como era um movimento novo e deu, na época, assim, muita discussão a respeito de tudo isso, isso foi em período de 2008, né, 2018, existia muita insegurança ainda a respeito de tudo isso, né? E a presidente da comissão aqui, ela resolveu transformar a comissão em um grupo de estudos. E acabou perdendo a força. Então, nós tínhamos 30 e poucos advogados, Berenice. Numa comarca ali, em Santo Ângelo um pouco maior, né? Mas assim, pela quantidade de profissionais abertos, né? Eu fiquei impressionada até. 32 profissionais voltados a olhar para isso. Mas, por falta de entendimento, conhecimento, por medo, ela acabou transformando num grupo de estudos e acabou perdendo força, assim, e aí a gente acabou não mantendo mais. Mas muitos movimentos, assim, eu percebo que aqui no Rio Grande do Sul foram feitos, né? E hoje, assim, não saberia te dizer exatamente como estão, mas na época que eu estava mais à frente, eu ficava, assim, ó, muito impressionada e feliz com esse movimento, sabe? De cada vez mais pessoas se abrirem, mais profissionais, inclusive as OABs, né? Os fóruns, as comarcas, abrindo espaço às defensorias públicas, abrindo espaço para oficinas sistêmicas. Então, assim, muitas pessoas se beneficiaram muito desse conhecimento. Eu acho que foi muito, muito válido. E você, especificamente, você aplicou alguma vez? Teve alguma experiência, algum case aí que você poderia mencionar? Eu no meu escritório, eu atendia muitas ações, assim, ações cíveis no geral, né? E algumas demandas de família. E veio, eu lembro especialmente, assim, várias situações, né, que as pessoas vinham com muitos questionamentos e conflitos, né, porque elas precisavam ser olhadas. Então, eu fazia alguns movimentos
com bloquinhos de papel, assim, sabe? Eu fazia eles escrever, ou eu pegava um papelzinho e dizia, imagina que essa pessoa aqui é você, essa pessoa aqui é o teu vizinho, e assim a gente ia construindo uma dinâmica ali para a pessoa olhar coisas que ela não enxergava antes, né? Às vezes eu utilizava clips, era bem mais legal, assim, dinâmico. E aí teve um momento que eu atendi um inventário, e esse inventário ficou bem marcado, porque aí eu fiz um exercício com o meu cliente. Eu nunca fiz constelação enquanto eu era advogada, né? Mas eu fazia alguns exercícios assim de percepção, sabe? E eu entendia que o meu cliente tinha muita dor e ele queria ser reconhecido pelas irmãs. Então eu fiz um movimento com ele aqui para ele se colocar assim nesse lugar, né? E fomos para a audiência um período depois. E eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu na audiência, porque nós não abrimos a boca. E as irmãs dele começaram a falar muitas coisas, assim, de reconhecê-lo como ele gostaria. Então, ele saiu daquela audiência, assim, muito feliz pelo reconhecimento de todo o trabalho que ele prestou, porque ele cuidou dos pais enquanto as irmãs foram embora. Então, ele nem pedia, assim, que tivesse mais vantagem financeira, mas esse reconhecimento emocional. Então, ali a gente conseguiu dar um grande e importante passo naquele processo, sabe? E parece que depois daquilo as coisas começaram a fluir, porque eles conseguiram vender o imóvel, conseguiram fazer a partilha, tudo parece que ficou muito leve, assim. Foi naquele momento que eu entendi a força que a constelação tem na vida das pessoas. Porque era um movimento, assim, de ele fazer o processo dele interno, dele também olhar para aquelas irmãs, para a dor delas, se colocar, entender que né, qual era a dor ali naquele momento. Então, ele foi com muita paz. E eu acho que isso atingiu a elas de alguma forma, porque o objetivo foi alcançado. Então, assim, incrível o que aconteceu. E sem contar, Berenice, que além do meu escritório, né, justamente por eu estar desenvolvendo uma tese a nível de mestrado, eu fui convidada pela comarca de Giruá, também aqui pertinho da minha cidade, que a doutora Bianca, na época, ela estudava muito sobre pensamento sistêmico e ela já atuava com justiça restaurativa. Então, ela fazia um trabalho muito bonito lá com os apenados, nas escolas, então, assim, tinha um envolvimento social muito grande. Aí ela me chamou para a gente fazer as oficinas sistêmicas lá. E aí eu ia uma vez por mês, ela reunia todos os processos da vara de família, mandava um convite e as pessoas vinham para uma tarde de conversa. Aí o que eu fazia? Ela primeiro apresentava, né, para validar, né, para eu poder chegar. Ela explicava para as pessoas o que estava acontecendo, né, o objetivo, e aí eu fazia uma exposição, eu falava dos princípios da constelação. E ela me passava mais ou menos o que eram os casos, né? E normalmente era assim, ação de pensão alimentícia, investigação de paternidade, de pensão de divórcio, era mais essas questões de família em si, né? E eu via muito conflito entre os pais das crianças, e as crianças é que acabavam sofrendo, né? Então, quando eu trazia os princípios sistêmicos e eu fazia eles se colocarem no lugar de filhos, como seria se eles estivessem passando por uma situação daquelas, e aí eles iam entendendo que eles possuíam muitas dores, que eles estavam repetindo padrões que vieram da família de origem, as famílias deles não tinham estrutura, os pais também haviam se separado, muitas questões de dinheiro, de falta de dinheiro, de escassez, né? Mulheres muito se sujeitavam a muitas coisas, às vezes com violência doméstica, se mantiveram em relações por medo de não conseguir dar conta. Então, tantas situações que vinham, assim, com tanta dor, Berenice, que assim, ó, quando eu saía daquela oficina, eu ficava pensando, estou cumprindo com o meu dever. É aqui, sabe, assim, trazia muita paz, assim, tanto para mim quanto para a doutora Bianca, porque ela entendia que as pessoas conseguiam olhar além daquele conflito. Né? Elas não estavam lá questionando pela pensão, aí tem que pagar mais ou ele não está pagando. Estavam questionando porque elas queriam que aquele filho tivesse um pai. Aquelas mulheres, elas também, talvez elas estavam frustradas com o divórcio, porque elas apostaram muito naquele relacionamento, então elas não queriam que aquilo tivesse terminado. Então era muita dor, era muita dor. E aí a gente percebia o quanto, às vezes, o parceiro estava envolvido com a mãe, a parceira ainda num olhar para o seu próprio pai, então eles não estavam disponíveis para essa relação. E aí nós começamos a fazer algumas constelações dentro do tribunal, né, dentro lá da comarca.
Mas, assim, de uma forma muito sutil, a gente foi experimentando. Então, primeiro eu fazia alguns exercícios, e aí eu percebia que as pessoas eram muito fechadas. Porque, imagina, são pessoas muito mais humildes, que nunca viram, né? Não, são pessoas que, não, às vezes, não têm nem o costume de serem tocadas, né? Sim. Não tem um abraço, um carinho, um afeto, elas não sabem nem olhar, elas têm vergonha de olhar nos olhos. Sim. Muito menos falar o que estão sentindo. Então, assim, eu percebia que elas estavam muito fechadas. Aí, então, eu trabalhava mais com visualização, e aí elas se soltavam. Aí fomos, então, para assim, o trabalho em si, e aí eu comecei a fazer algumas constelações, assim, alguns movimentos de constelações, e elas começaram a perceber muitas coisas, só que era tudo velado, né? Sim. Porque dentro ali a gente não poderia falar para as pessoas. Eu perguntava quem que tinha interesse, e sempre tinha alguém que gostaria. Aí a gente fazia ali uma dinâmica, depois eu ficava conversando com essas pessoas para explicar tudo direitinho, o que aconteceu. E as pessoas que estavam ali, então, a gente também dava só uma pincelada, assim, né? Sempre dizia que precisa ter o respeito, né, pela história, mas cada um que levasse no coração o que fez sentido. E a doutora Bianca encerrava, e aí, né, todo mundo ia embora, eu continuava com aquelas pessoas ali conversando mais um pouquinho, também encaminhava todos para casa, e depois de um tempo a doutora marcava a audiência. E aí ela percebia a diferença das pessoas quando elas chegavam na audiência, porque era uma outra postura. Sim. Era como se, principalmente casos de família, a gente sabe que as pessoas querem poder falar da sua dor, né? Para o juiz, para o terceiro, para eu poder ter um aliado. Só que elas se deram conta que elas não precisavam mais de aliados, que elas eram responsáveis pelas suas escolhas, pela sua vida. Então, elas vinham com o intuito de resolver as coisas e não de culpar ninguém. Então, tudo mudava, a postura mudava, se chegava mais facilmente a uma solução, sabe? Foi muito interessante, e essa pesquisa a doutora Bianca apresentou na dissertação de mestrado dela, porque ela também foi para o mestrado para desenvolver essa tese toda de estudo, né? Então, esses dados estão todos lá, mas foi impressionante, lindo o trabalho, sabe, Berenice? Só que daí o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a gente não podia mais fazer os encontros presenciais. Tentamos fazer online, mas não deu muito certo. Sim. Aí a doutora suspendeu por um período, e aí depois ela mudou de comarca, e o processo, a oficina acabou sendo suspensa, assim, né? Agora a gente vai ver se de repente algum outro juiz assumir, né, esse papel. Mas na comarca que ela está hoje, que é Santo Ângelo, lá ela não tem muito espaço ainda. E olha que interessante, Berenice, de que eu vejo hoje, né? Hoje já não tanto, mas que eu via antes. Se trabalha muito hoje a questão da mediação, né? Sim. Conciliação, mediação, e existem os sejusques, né? Então, em Santo Ângelo, na nossa comarca ali, tem o sejusque. Então, a percepção que a gente tem é de que os profissionais, os juízes, né, os colaboradores, todos estão nesse movimento de compreender e se abrir para o movimento de conciliação, de mediação. Só que, quando vem esse movimento de constelação, dessa possibilidade, e não de constelar, mas de repente de só trazer oficinas sistêmicas, né? Porque sim. Hoje eu entendo que não é muito interessante fazer constelação, pela experiência que eu tive, mas exercícios, palestras, né? Nesse sentido, isso não foi aberto ali para essa comarca. Então, por mais que tenha Sejusc, essas novas práticas que poderia ser, né, uma forma de resolver conflitos, elas não foram muito aceitas na comarca. Então, eu vejo que ainda tem resistência, sabe? Mas, claro, todos os espaços, eles estão sendo abertos aos poucos, né? Mas aqui, da minha experiência, é o que eu vejo hoje em dia. Mas o que fica muito claro, diante da sua exposição, é o quanto é necessário trazer este conhecimento, né? Esse conhecimento viria a colaborar para a construção de paz tão sonhada por todos nós, né? Uhum. E uma coisa que eu percebo hoje, assim, que é eu fui formando essa opinião, né, Berenice? Quando eu comecei a estudar o direito sistêmico, eu acreditava que seria muito bom fazer constelações dentro dos tribunais. Hoje eu já penso de uma forma diferente, porque eu passei pela experiência. E eu percebi que as pessoas estão despreparadas. Então, sim, assim, o profissional em si, ele pode estar muito preparado para fazer a constelação, né, o trabalho em si. Mas as pessoas que estão buscando ajuda lá no Tribunal de Justiça, lá na sua comarca, elas não estão abertas para isso ainda. Então, pode ser muito mais impactante para elas.
Eu diria Então, traumático, efetivamente. traumático, exatamente. Então, por isso que hoje a minha opinião é de trabalhar com oficinas no sentido de levar conhecimento, né? De fazer pequenas dinâmicas. Por exemplo, eu pegava massinha de modelar e eu mostrava, assim, como que se forma um filho, para eles terem essa percepção que eles nunca vão conseguir separar uma criança. Então, pequenas, assim, de uma forma lúdica, né? Sim, A gente vai precisar educar essas pessoas de uma forma lúdica, para que elas saiam porque elas estão muito na dor, para que elas saiam daquela dor e elas comecem a olhar com outros olhos. É que realmente nós não recebemos quando nascemos, um manual de vida. Isso. Quando temos os nossos filhinhos, não recebemos na maternidade um manual para criar filhos. Quer dizer, nós não temos conhecimento de nada. E é muito importante que façamos essa autoanálise para dizer como eu cheguei na vida. Eu cheguei na vida, por vezes, aos trancos e barrancos. Por vezes, minha mamãe estava indisponível para mim, meu pai indisponível para mim, e eu fui para a vida conforme eu pude, sem as ferramentas, sem educação, sem a instrução, sem a formatação de estar bem na vida. E por isso, não há crítica quando nós vemos essas pessoas que buscam o judiciário, o nosso judiciário tão abarrotado, tão beligerante, né? Com advogados beligerantes, juízes beligerantes, promotores beligerantes, os serventuários da justiça estressados, todos estão despreparados, não teve uma técnica para estar e atuar na vida. E por isso que hoje nós falamos muito, né, da postura sistêmica, de cursos que possam nos facilitar, trazer instrumentalização para nos colocarmos de maneira diferente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, né? É o que eu sempre vi, assim, assim como, imagina, a gente, quando não tem esse conhecimento, né, Berenice, a gente também vai buscar apoio, né, em pessoas, em lugares, para se sentir pertencente, para se sentir acolhida. E eu vejo que muitos demandantes querem ser acolhidos dentro do poder judiciário, né? Querem ser acolhidos por um procurador, né? Por às vezes ter a sua causa lá favorável para si mesmo, para ter aquela sensação de eu tenho valor, né? E às vezes elas vão buscar isso na justiça. Por isso que é importante que a gente vai desenvolvendo, assim, profissionais, né? Vão desenvolvendo esse olhar mais humano, porque às vezes a forma como a gente fala com o nosso cliente já resolve todos os problemas. Sim. Né? Às vezes ele só quer uma validação, ele quer um reconhecimento. É claro que a gente nunca vai querer se colocar nesse lugar, né, de querer salvar ninguém, mas eu acho que é um dever nosso mostrar, se possível, né, se a gente tem essa capacidade, mostrar para a pessoa o quanto ela tem potencial, o quanto ela é capaz, o quanto ela é merecedora. Então eu sempre falava para todas aquelas mulheres e homens que eu via, sabe? Eu sempre dizia: vocês chegaram até aqui, vocês já fizeram muito. Então, vocês não merecem ficar aqui sofrendo, discutindo, vamos resolver. Vocês merecem ser felizes. Então, não importa, assim, o grau de conhecimento, de intelectual ou financeiro né, das pessoas. O que importa é a gente poder transformar esse potencial em algo positivo, né? Que elas possam olhar para dentro e perceber, eu tenho valor, eu sou merecedor de uma vida feliz, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, e de todos os profissionais. E eu sou o senhor do meu destino, né? Porque se eu tenho um conflito, e nós sabemos o quanto que o conflito é natural e inerente à vida humana, né? Às relações humanas, mas não é o conflito que é o problema, é como eu lido com esse conflito, como eu vou tratar esse conflito, porque o conflito, na maioria das vezes, assim até como a doença, é só um convite para fazer diferente. Se eu fico doente, qual a razão? Quais foram as minhas contribuições para esse resultado? E o conflito a mesma coisa. De que forma eu sou responsável? Qual a minha responsabilidade nesse conflito? E as escolhas que eu fiz, e as escolhas
que eu posso fazer para fazer diferente e solucionar. Uhum. É bem por aí. É muito rico essa possibilidade. E eu fico, por vezes, até pensando ainda nessa questão de assumir a responsabilidade e de fazer as escolhas, é que nós, no nosso país, diante desse número enorme de processos que nós temos, existem pesquisas demonstrando que nós somos imaturos, que nós não temos maturidade para discernir o nosso protagonismo, a nossa responsabilidade e a nossa capacidade de escolha. Né? Então, dentro do olhar sistêmico, da postura sistêmica, esse é o grande convite. Vem para cá, não é para você excluir o seu conhecimento de advogado obtido em 5 anos de bancos universitários, das suas pós-graduações, das suas especializações. Não! O teu conhecimento é precioso. Só vamos pedir para que você apure os seus ouvidos, bem como a sua visão, para poder fazer um pouquinho diferente, olhando para as humanidades de todos os seres humanos, né? Eu acho que isso é importantíssimo, Berenice, porque às vezes as pessoas pensam, né, que agora eu vou trabalhar com essa visão sistêmica, não vai ser a mesma coisa, não vou ajuizar uma ação e essas coisas. Não é nesse ponto, né? É para a gente perceber. E eu vejo assim, os profissionais de hoje que tiverem essa habilidade de lidar com emoções das pessoas e resolverem de forma administrativa, extrajudicial, vão ter muito sucesso. Porque o nosso judiciário, como você disse antes, está abarrotado. Quanto tempo a gente leva para ter uma finalização de um processo judicial, né? Então, que bom seria ter e desenvolver essa habilidade de saber se comunicar, de saber chegar no coração das pessoas, de saber mostrar, né? E fazer com que as pessoas compreendam o que elas realmente querem e talvez chegar a uma boa solução de forma extrajudicial. Então, essas habilidades a gente não aprende na faculdade. Não. E a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas poderia resumir esse processo todo, né? Então, a gente tem hoje tantas ferramentas, como você está dizendo, né? Cursos que fazem que trazem essa visão, essa postura, que vai formando o profissional para ele realmente abrir os olhos para isso. Eu acho que seria muito importante que as pessoas investissem, porque eu acredito que daqui para frente, os bons profissionais de destaque são aqueles que vão conseguir resolver os processos de forma extrajudicial. É um caminho natural, até mesmo fora do nosso país, alguns países, né, têm desenvolvido muito esse procedimento, né? Uhum. Vai para as varas dos tribunais apenas aqueles casos mais encrudecidos, mais difíceis, mas quando nós temos ou tivermos o protagonismo das nossas vidas, de saber, esse conflito é meu, qual é a minha responsabilidade? E eu olhar para o outro como um igual a mim, que ele também tem as limitações, as responsabilidades, isso vai fazer com que nos coloquemos num lugar de força, num lugar de potência para a solução. Né? Porque só os fracos, assim, eu até retifico aqui, só as pessoas que se sentem vulneráveis é que precisam recorrer o tempo todo ao judiciário. E o judiciário tem até uma contratransferência, aí falando dentro da nossa posição sistêmica, tem uma contratransferência que significa o pai. Então, é como se estivesse olhando para o pai. Pai, socorro, me acorde. Pai, olha isso aqui. Pai, ele está brigando comigo. Pai, ele não me entregou isso. Enfim, é como se estivesse colocando o judiciário no lugar do pai, que é uma contratransferência, né? Por outro lado, recorrer ao auxílio de uma terapia, de qualquer coisa que possa ampliar a consciência, isso é um ato de coragem, é um ato de adultez, né? Se tornar adulto, né? Se eu não sei fazer uma coisa, eu devo aprender a fazer. E para eu aprender, eu tenho que recorrer a algumas possibilidades que estão aqui, né? Inclusive a própria terapia, que vai me fazer me entender a partir de mim, porque tudo começa
em mim é que eu vou poder compreender o outro, né? E aí as pessoas param, então, de colocar a responsabilidade sobre os outros, né? Ou buscando terceiros que resolvam seus problemas. Exatamente. É esse o autoconhecimento, né? Autoconhecimento que nos faz entendermos mais e buscar respostas e resolver os nossos conflitos. Na minha experiência, nos últimos 4 anos, eu tenho o curso da postura sistêmica, principalmente para os advogados, mas tem sempre muita gente maravilhosa, Uhum. médico, dentista, artistas, terapeutas, enfim. Nesse curso, um curso breve, detalhe que é breve, são 8, 10 encontros, né, uma vez por semana, e pronto, já é transformador. Porque nós já temos muito conhecimento dentro de nós. A coisa que precisamos é ter a forma de encaminhar cada um desses conhecimentos dentro de cada lugar a ser aplicado, da forma que deve ser aplicado, né? Uhum. Muito legal. Tu quer contar para mim, Berenice, como que é o teu curso? Então, é maravilhoso. Postura sistêmica para ser e estar na vida. São 8 encontros, às vezes tem que estender um pouquinho mais, porque o povo quer que fique um pouquinho mais, mas a média são 8 encontros, de 2 horas, 3 horas no máximo, cada um. E eu faço um apanhado, né, desde a nossa origem, porque o que dá para perceber, Grace, é como você acabou de falar, que você pegava a massinha para mostrar a indivisibilidade de um filho, que o filho é composto pela massinha amarela, a massinha verde, e ele virou azul. E depois disso não dá para separar. Essas células estão plenas e absolutas. Então, no meu curso, eu começo desde a nossa gênese. E Uhum. vou, sabe, caminhando, fazendo um olhar para os nossos grandes pensadores, os nossos grandes filósofos, para a filosofia efetivamente, enfim. Olha, para a comunicação não violenta, para a nossa questão de não rotular, né? Porque eu gostaria até de fazer um convite aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e pedir para que elas coloquem o foco da atenção durante o dia. Quantas vezes cada um de nós somos capazes de rotular? Somos rotulados e, pasme, nos autorrotulamos. Quantas vezes eu bato aqui e digo, ai, que burra, não é? Então, se eu faço isso comigo, eu faço com os outros fazem comigo. Então, aqueles rótulos que nos marcaram na nossa infância, as mamães e os papais que, sem saber, sem ter esse conhecimento, estão rotulando seus filhinhos, por exemplo, né? Uhum. Outro dia eu estava descendo aqui no meu condomínio e passei pelo parquinho, onde tem várias mamães, e eu passo, vou lá brincar e tal, e no meu condomínio tem uma marca, Gêmeos. N pessoas têm gêmeos, tem Olha muitos só. gêmeos, né? Então, numa mamãe com 2 filhinhos gêmeos, 2 menininhos, aí eu, oi, tudo bem, como é que você tá? Tarará, tarará. Aí o menininho estava comendo, estava com um pacotinho de biscoito, a mãe falou assim, este é guloso. Aí apresentou o outro, e esse tem um gênio terrível. Olha o rótulo. Olha o Uhum. rótulo e olha o que essa mamãe está fazendo. Já Porque, está criando esse condicionamento na mente dessas crianças. exatamente, e o detalhe, a criança, no seu amor incondicional e cego, em relação a tudo, ele pensa na cabecinha dele, mas mamãe falou que eu sou guloso, me apresentou como guloso, deve ser uma coisa boa, porque eu amo a Uhum. minha mamãe. A minha mamãe é a pessoa mais importante do mundo para mim. O que essa criança vai ser? Um guloso, para satisfazer, imaginar que está Uhum. satisfazendo a mamãe. O outro que tem um gênio terrível, como? Minha mamãe me apresentou que eu tenho um gênio terrível. Então, eu estou feliz, eu estou fazendo ela feliz. Eu vou Uhum. ter um gênio feliz, um gênio terrível.
Então, é nesse sentido que nossa postura sistêmica, nosso olhar sistêmico, o não rotular, a comunicação não violenta, esse en passant de tudo aquilo que a gente já conhece e colocar nas caixinhas, como que nós, é como se trouxesse um manual de aplicabilidade, bem como uma nova linguagem para decodificar essas condutas, essas posturas, para facilitar a nossa vida, de maneira a termos uma vida mais saudável, mais leve, mais fluida, mais harmoniosa. É isso. Que lindo, Berenice. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que você precisa, sim, continuar e expandir cada vez mais essa possibilidade. Porque todos os profissionais precisam, sim. E veja, não é só advogado, né? Como você tá, o que você traz, não é só para advogados, para operadores do direito, mas para todas as profissões, né? Como você disse antes, que vem médicos e outros, né? Para se beneficiar desse conhecimento, que é maravilhoso. Inclusive, os médicos me dizem isso sempre com muita frequência, que a medicina, assim como nós do direito, né, não nos ensina a lidar com pessoas, embora tenhamos profissões totalmente voltadas para as pessoas, né? Uhum. Por exemplo, como é que o médico, e nós nós utilizamos esse serviço o tempo todo, como é que o médico nos atende e não nos olha nos olhos, por exemplo, não nos toca, não nos examina, só pega a frieza dos exames que foram obtidos através da frieza das máquinas. E eu, que sou de carne e osso, eu sou quente, eu tenho calor. E não é a máquina fria que deu tudo só aquele resultado. Tudo que a máquina vê é só o sintoma. Mas e a origem disso? De onde veio? Como eu somatizei essa dor, esse sofrimento, essa doença, né? Ou esse conflito, no nosso caso. É tão bonito ver profissionais se abrindo para esse conhecimento mais amplo, né? Para olhar de todas as formas, entendendo que nós somos sistêmicos, que um movimento aqui pode interferir lá na frente, né? Então, desde uma criança, tu imagina, Berenice, o exemplo que tu trouxe do menino, né, que é guloso. Lá na frente, talvez ele vai no médico com problema de diabetes, com problema de colesterol alto, e aí vai tomar remédio. Só que qual foi o padrão de vida dele todo esse tempo, né? As crenças que ele tem, a forma como essa criança, esse homem se cuida. Então, como que nós nos cuidamos hoje, né? As Sim. doenças que nós sentimos no nosso corpo hoje é reflexo de muitas coisas, né? De quando a gente não tinha esse olhar. E o mais importante é mostrar para as mamães também que a criança se forma desde a concepção. Uhum. Então, eu gosto muito dessa aplicabilidade, mostrando que a forma que a mamãe lida com a sua gestação, ela vai formatar o seu filhinho, porque a epigenética, tudo que ela sente, tudo que ela come, o paladar dela vai estar no filho, o que ela sentiu vai estar no filho, a receptividade dela em relação a essa criança, e a questão de olhar também para a ordem dos filhinhos, quantos filhinhos ela teve, de repente ela perdeu um filho, e aí vem o outro filho e ela fala, esse é o meu primeiro filho. No entanto, ela não é o primeiro filho, porque mesmo aquele filhinho que não chegou a vir para a Terra, ele tem um lugar. E é isso que eu gostaria de ouvir de você, a deixa das nossas 3 leis do amor. Conta para mim como é que você olha, porque quanto mais nós falarmos dessas leis, melhor para que todos possam entendê-la, cada um da sua forma, cada um com a sua inspiração, diante da nossa série. Então, me fale, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Como é para você, Grace? Então, Berenice, a maior parte, assim, dos conflitos que eu recebo hoje nos meus atendimentos dizem respeito ao pertencimento. Porque, além das pessoas sentirem que elas talvez
que existem excluídos, né? Porque aqui no caso você citou a exclusão, né? Quando a gente não contabiliza algumas pessoas da família, quando não conhece a história dos nossos ancestrais, que de repente foram importantes, todos foram importantes, né? Mas às vezes excluídos por algum outro motivo. Então, tudo isso causa muita desordem dentro do sistema, né? E já atendi muitas, principalmente mulheres, que hoje têm problemas do relacionamento, porque estão conectadas com avós, vovós, mulheres, né? Que perderam seus maridos, que esses maridos foram assassinados, que bebiam, que tinham problemas dos mais diversos tipos. Então, existe essa conexão. E aí, o que a gente vai identificando é que essas pessoas não estão no seu lugar de força. Então, se eu não estou no meu lugar de força e eu fico me conectando, talvez com antepassados, com dores, né, da minha mãe, com dores das minhas avós, ou com crenças, com objetivos que não são totalmente meus, eu não estou no meu lugar. Eu vejo que muitas pessoas hoje, elas têm dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Têm dificuldade de dizer não. Elas querem muito agradar as pessoas, porque elas precisam receber amor e acolhimento. Elas precisam se sentir pertencentes. Então, para eu me sentir pertencente, muitas vezes eu acho que eu preciso ceder, eu preciso fazer tudo por todos. E aí eu acabo me colocando também em desequilíbrio, Sim. né? Porque aí eu me dou demais. Então as pessoas acabam achando, isso é meio que cultural, né? Que eu ouvi muito, assim, quanto mais você dá, mais você recebe. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Às vezes a gente dá muito, muito, muito e recebe muito pouco. E os relacionamentos acabam e as pessoas não entendem por que acabou. Mas porque não teve uma reciprocidade, não teve equilíbrio de troca. Então é justamente essas carências, essas dores, essas necessidades, essa minha busca de ser amada, de pertencer, me coloca em desequilíbrio nas relações, me doando demais. Sim. Então, e aí temos a outra lei que é pertencimento e hierarquia. E aí, muito também, que parece que casa com tudo isso, né? Eu entendo muitas vezes que fazer é cuidar dos meus pais, é resolver os problemas dos meus irmãos, é resolver os problemas da sociedade, é resolver os problemas das minhas amigas. E aí a gente sai do nosso lugar. Então, se nós não nos colocamos, então, como filha do meu pai, como filha da minha mãe, e eu tomo a dor deles ou o problema deles para eu resolver, eu saio do meu lugar. Então, eu desrespeito essa hierarquia. Então, tudo está muito, muito relacionado. Uma coisa leva a outra, né? E quando a gente começa a falar isso para as pessoas, elas começam a entender, nossa, nunca tinha pensado nisso. Sim. Então, eu acredito que o primeiro passo que todos nós precisamos compreender, e até ouvi de uma cliente esses dias que ela me dizia, Grace, tu me perguntava qual era o meu lugar, eu não conseguia entender. Às vezes a ficha demora para cair. Mas chega um momento que a gente percebe que nós nos doamos muito para os outros, nos preocupamos muito com os outros, porque temos as nossas necessidades desatendidas. Então, eu quero receber carinho, atenção e amor a partir do momento em que eu faço algo para o outro. Mas daí eu desequilibro o meu sistema, porque eu estou dando muito. Eu daqui a pouco entro num lugar que não é meu, tomo o lugar dos meus pais. Muitas vezes nas relações amorosas, mulheres muito masculinas acabam anulando o masculino do seu parceiro e aí reclamam que os homens são fracos. Então a gente vai tomando muitos espaços e quando nos damos conta, tá tudo um emaranhado. E aí nós precisamos trabalhar para ir se ajustando, né? É verdade, querida. E nessa sua exposição, você abordou realmente a hierarquia, cada um no seu lugar, o pertencimento, eu faço parte, e o equilíbrio de troca, que deve ser igual. Agora, tem dois importantes que não são iguais. Entre nós, seres humanos na Terra, eu sempre uso a seguinte frase: eu, com meu pai no meu coração, com a minha mãe no meu coração, vejo você com seu pai no meu coração, com a sua mãe no meu coração, e neste lugar de filhas, somos iguais. Só não somos iguais, isso para o mundo inteiro somos iguais. Só não somos iguais em relação ao nosso papai, em relação à nossa mamãe, porque para esses dois, deles, nós recebemos a vida, que é algo que nós não vamos conseguir nunca pagar
na mesma moeda, e se pretender pagar, aí já está fora do lugar, já é uma grande arrogância, porque eu sou filha, eu sou pequena, recebi a minha vida e vou compensar levando a vida para frente. Então, por exemplo, através dos meus filhos, através dos meus projetos de vida, né? Se eu não preciso essencialmente compensar isso com filhos, mas com tudo aquilo que eu posso fazer de bom com a minha vida para colaborar com a vida dos outros, e o outro que nós não conseguimos também devolver na mesma proporção. Os nossos professores, para os nossos professores, eles estão ali equiparados aos nossos pais, né? Em termos de não conseguirmos compensar na mesma proporção. No entanto, para os nossos professores, que tanto fizeram por nós e que sem eles também não seríamos essas pessoas que estamos aqui, nós também temos um compromisso de repassar o conhecimento para frente e fazer tudo de bom e colaborar, porque o princípio da nossa presença aqui na Terra, né, dos propósitos de estarmos aqui na Terra é colaborar um com o outro, não é? Eu gosto muito de uma imagem no seguinte sentido. Este corpo, que é o nosso corpo, ele está habitado por N seres, desde vírus, bactérias necessárias, imprescindíveis, porque se não tivéssemos bactérias boas aqui na nossa pele, nós mofaríamos. O povo viria e faria um estrago. Se não tivéssemos bilhões de bactérias no nosso trato digestivo, o que seria de nós? Né? E tantas outras coisas, as células e tudo mantendo o nosso corpo. E as células, todas elas têm um único propósito: manter esse sistema em equilíbrio. Quando uma célula, apenas uma, por um desarranjo qualquer, psíquico, emocional, de alma, de espírito, qualquer coisa que nós não cuidemos do nosso corpo, e uma célula sai fora do sistema, o que acontece? Trava tudo. Uma única célula é capaz de transformar o nosso corpo num corpo doente. Por exemplo, um câncer, por exemplo, um tumor. Então, por isso, dentro da Terra, nós devemos olhar para esse espírito da colaboração. Porque se todos nós colaborarmos, nós teremos um mundo melhor. E uma das formas que eu sei que, assim como você, eu e tanta gente já dentro do pensamento sistêmico tem muito claro, é esse espírito de colaboração e de divulgarmos essa possibilidade na busca de um mundo melhor. Que lindo, é isso mesmo. Ai. Eu estou muito feliz, querida, de estar com você. Te agradeço tanto, tanto, tanto o nosso encontro. Berenice, eu que te agradeço e parabenizo você por essa missão que tu assumiu, de levar esse conhecimento adiante. Eu tenho muita admiração por você, Berenice, muita, porque você é incansável. Você não precisaria mais estar fazendo o que você faz, mas por todo o amor que você tem, você quer levar isso adiante. Então, isso é muito bonito de ver. Eu acredito que as pessoas, quando elas se inspiram, quando elas fazem os movimentos que você está fazendo, é porque você sentiu na tua vida os benefícios, né, desse conhecimento. Você sentiu leveza, você sentiu paz e você quer levar isso adiante para outras pessoas. Então, eu quero te parabenizar pelo teu movimento, porque eu sei que tu não precisaria estar fazendo mais isso. Mas é pelo teu amor, é por esse movimento, por essa missão de vida, né? Tu leva isso adiante. Então, eu desejo que tu encontre no teu caminho muitos profissionais que se beneficiem do teu conhecimento e que você possa se sentir realizada
por saber que você é uma excelente professora, além de uma excelente profissional. Querida, muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de estar com você. Você está sempre no meu coração, nós temos uma jornada aí que a gente sabe qual foi, que nos encontramos um dia, e eu gosto muito de uma fala de um grande mestre que diz o seguinte: para os verdadeiros amigos não há tempo nem espaço. Mesmo que, de repente, fiquemos longos tempos sem nos ver, mas quando nos encontramos, não houve tempo nem espaço nesse momento, né? Exatamente e a isso. sensação é essa, Grace, que estou aqui com você, pertinho de mim. Muito Obrigada, obrigada, meu amor. querida. Que Foi uma Deus... honra estar aqui com você. Obrigada mesmo, viu? Então, Um beijo. fica com Deus. Um grande beijo para você.